como é que esse assunto chega para mim e para a Igreja Batista em Coqueiral? Ele chega em 2015, 2016, vai ficando... 2015 já está bem consolidado, é quando nós percebemos que a Igreja Batista em Coqueiral tinha definido no seu jeito de viver o Evangelho um paradigma que não se enquadrava naqueles paradigmas que são convencionais. Deixa eu explicar isso aqui para você compreender. Então, alguém perguntava assim, essa igreja é tradicional, é avivada, é pentecostal, ela é do reteté e do manto, ela é batista da convenção, ela é o quê? E a gente ficava meio assim, sem saber responder, porque tradicional nós somos, avivados também. Pentecostal parece óbvio, porque todas as igrejas nascem da festa de Pentecostes em Atos 2. Do manto, bom, e do reteté e do prá, deixa aí Deus trabalhar do jeito que ele quiser, a gente não fica fazendo objeções, porque nossa preocupação é outra, nossa preocupação não era essa. Até que a gente começou a estudar esse tema e a gente foi percebendo que, de fato, de tempos em tempos, a gente tem ondas de paradigmas de espiritualidade que viram moda nas igrejas, umas se consolidam e outras passam. Vamos lá. Então, vamos entender primeiro o que é paradigma de espiritualidade. Paradigma, vamos entender aqui nesta fala de hoje, paradigma é um padrão. Paradigma é um padrão. Paradigma, a rigor, é um conceito cristalizado, é um conceito tão bem consolidado que, por ser tão bem consolidado, nós não precisamos pensar, porque ele determina nosso jeito de agir. Eu sempre gosto de dizer que é como quando nós nos acordamos e vamos escovar os dentes. A gente não pensa para escovar os dentes, a gente simplesmente acorda no automático e coloca ali aquele ritual todo de colocar o creme dental numa escova e a gente sabe como é que faz e tal, e a gente não pensa. A maioria das coisas do nosso dia a dia, a gente faz sem pensar porque eles estão enquadrados dentro de um padrão, dentro de um modelo inquestionável. É este modelo inquestionável que a gente chama de paradigma, ok? Então, primeira palavra aqui, definida, paradigma. Um padrão, um conceito cristalizado, um modelo de pensar e de agir que ele já está tão consolidado como verdade que nós fazemos o que fazemos dentro dele, nos movemos dentro dele. Ai de nós se não fossem os paradigmas. Imagina se tudo que a gente fosse fazer, a gente fosse filosofar a respeito do fazer. Comer de garfo e faca, tomar um banho, escovar os dentes, dar boa noite, dar bom dia. Então, a gente precisa dos paradigmas e eles têm essa facilidade, têm essa finalidade de facilitar a nossa vida, o nosso comportamento. Existe paradigma para tudo e existe paradigmas para a nossa espiritualidade. O que é, então, que conceito a gente pode dar aqui a palavra espiritualidade nesta aula, neste encontro? Espiritualidade é todo o conjunto de conceitos, procedimentos que determinam a nossa forma de nos relacionarmos com a nossa fé, ou com o sagrado, com o transcendente de forma geral. Então, por exemplo, aqui na Igreja Batista em Coqueiral, houve um tempo que a gente colocou uma cruz no palco. Veja, eu até gaguejei para dizer essa palavra, porque dependendo do paradigma de espiritualidade, isso é um palco, isso é um altar, é um santíssimo, e por aí, uma plataforma, e por aí vai. Bom, colocamos uma cruz, iluminamos a cruz, e de vez em quando algum morador, nossa igreja, o local de culto de nossa igreja é todo aberto, então de vez em quando um morador passa e
da rua passa e faz o sinal da cruz, porque o jeito dele se relacionar com o sagrado, para ele, faz com que a cruz seja um instrumento tão sagrado que, ao passar por ela, ele faça o sinal da cruz. Eu posso muito bem acreditar que, se você diz alguma coisa ruim e eu não disser está amarrado em nome de Jesus, essa coisa ruim me pega. Ou então, por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui e terminar para a gente entender o que é espiritualidade. Uma vez eu saí de Caicó para Recife e a gente botou o cinto, eu, Erivaneide e meu pai, e a gente checou e eu perguntei, seu Messias, tudo ok aí atrás, o cinto? E aí ele disse, botar cinto para quê, filho? A gente vai viajar a 400 quilômetros, eu vou andar aí a 120 por hora. Mas a gente não acabou de orar, meu filho? Sim, pai, a gente orou, mas se o carro virar... Não, peraí, que tipo de fé é a sua? Porque se você orou e botar o cinto, é porque você não acredita na sua oração. Então, se orou, não bota cinto, porque a oração protege a viagem. Então, essas coisas são a forma da gente se relacionar com Deus. Antes de eu me converter, a minha espiritualidade era muito semelhante ao do Alto da Compadecida. Era daquele jeito que eu me relacionava com Deus. Deus era um ente longe, Jesus um pouco menos, Nossa Senhora era o topo da minha espiritualidade, Santa Luzia era a minha santa de devoção e Frei Damião era o meu santo de caminhada. Então, era assim que eu me relacionava. Então, quando a gente pensa paradigmas de espiritualidade, a gente precisa compreender que nós somos assolados por jeitos de viver a nossa relação com o sagrado. E parece que esse é um assunto bobo, mas não é, porque ele determina fundamentalmente a forma como a igreja cumpre a sua missão no mundo. E aí, se a gente for olhar para 2000 anos de história, a gente vai ver diversos paradigmas que moldaram a espiritualidade no tempo e no espaço. Por exemplo, paradigma de espiritualidade da igreja primitiva. Vida normal. Então, eu sou um cidadão do mundo, eu vivo no mundo e tudo que eu faço como que fizesse para Jesus de Nazaré. Então, como é que, por exemplo, um caçador de cristãos, a fim de ganhar recompensa em momentos da igreja primitiva, achava um cristão no meio de uma feira, na venda de tamboretes de madeira? Era simples, ele chegava debaixo do tamborete de madeira, passava a mão embaixo, se aquele tamborete tivesse caspento embaixo e polido em cima, com envernizado em cima, aquele sujeito não era cristão. Mas se aquele tamborete, o assento daquela tamborete é uma cadeira de madeira sem encosto. Se o assento daquela cadeira de madeira tivesse invernizado em cima e invernizado embaixo, mesmo que ninguém estivesse vendo, aquele sujeito era cristão, porque era um paradigma de espiritualidade do povo primitivo, fazer tudo como se fizesse para Jesus. Outro paradigma interessante dessa igreja era servir a Deus a partir do serviço ao outro. É por isso que numa epidemia ou pandemia que deu no Império Romano no começo do século III, no meio do século II, digo, as igrejas compraram, membros de igrejas, digo, pessoas cristãs, compraram terrenos para sepultar os mortos que eram empestados. O pessoal jogava os empestados no meio da rua no fim do dia e eles traziam para dentro de suas casas, mesmo aquele sujeito estando com aquela febre. Então, muitos cristãos morreram cuidando dos outros. Era um paradigma de espiritualidade. Você salta para a Idade Média e o paradigma de espiritualidade era definido em torno da compra e venda de indulgências. Você chega na Reforma Protestante, você tem outro paradigma de espiritualidade e assim vai. Pois bem, quando a gente pensa a igreja brasileira, a gente pensa alguns paradigmas de espiritualidade que eu quero trazer aqui para nós. Eu espero que essa imagem da televisão chegue bem aí no seu computador, no seu celular, mas a gente pensando em cerca de 180 anos de evangelização,
e agora pensando naquilo que a gente pode chamar de igreja evangélica, e que tem no Brasil, que a gente herdou no Brasil, a gente pode pensar aqui em alguns paradigmas de espiritualidade. Por exemplo, as igrejas históricas. As igrejas históricas, luterana. Aqui eu coloquei a foto de uma igreja luterana. O seu paradigma de espiritualidade, ou seja, o seu jeito de se relacionar com o sagrado, está muito voltado para a liturgia. Por isso que o culto tem todos os aparatos de vestes sacerdotais, sacramentos, altar, e isso acontece muito na Igreja Católica, é muito interessante. Você vai para uma missa, não sei aqui quantos já tiveram essa experiência, mas eu tenho muito essa experiência com todas as religiões cristãs, graças a Deus. Você está conversando ali, vai, a conversa é descontraída, contando piada e tal, mas quando você pisa no templo, você está acabando de entrar na casa de Deus. Aquele ambiente é sagrado, Deus está ali e é ali que eu me relaciono. Eu mudo o meu jeito de falar, eu mudo o meu jeito de andar, eu entro em silêncio, eu me sento. Você já viu um católico pegando a hóstia? Como é que ele volta? Ali é o momento mais sagrado da missa, como aqui para a igreja luterana também. É o momento mais sagrado. Ele vai numa contrição impressionante e quando ele volta cabisbaixo, humilde, quieto, se senta e nem mastigar ele mastiga. Ele espera, encosta com a língua no céu da boca e espera que aquela massa se dilua. Tão grande é a mística por trás daquilo. Então, Deus está ali. Deus está na liturgia. Quem não é católico, quem não é luterano, que entra um crente assembleante, se entrar aqui, ele se sente mal. Um crente worshippeiro, se entrar aqui, ele endoidece. Um crente batista renovado de igreja independente, ele vai dizer, esse povo é cru. Em contrapartida, o respeito, a contrição, o jeito de viver a fé ali dentro causa uma revolução na vida do elemento. Isso é por causa de um paradigma de espiritualidade. O templo é a casa de Deus, inclusive o templo é a igreja. Um dos grandes problemas do avivamento de John Wesley, que deu origem à igreja metodista no século XVIII, na Inglaterra, é porque ele teve que pregar nas ruas, porque ele foi proibido de pregar nas igrejas anglicanas. E aí, um pregador só podia pregar na igreja, dentro da igreja, lá do púlpito. O púlpito é aquele ambiente que fica lá na lateral, que o sujeito pregador aparece lá em cima. O nome daquilo é púlpito. Ele nem pregava do altar, ele pregava do púlpito. E ali era o lugar de pregar. Por quê? Porque essa é a casa de Deus, a liturgia é o jeito que eu me relaciono com Deus, e assim vai. É possível que esse tipo de espiritualidade faça ou contribua para que a gente tenha uma dupla personalidade cristã, uma dentro e outra fora do templo. Outro paradigma de espiritualidade interessante, aqui, vigente aqui na história brasileira, são os paradigmas. Os paradigmas são, deixa eu chamar no singular, o paradigma que chega nas igrejas de missão. Que são as igrejas de missão? São as ainda históricas aqui no Brasil, metodista, presbiteriana, batista, são as igrejas dos missionários que vieram para cá, para o Brasil, na segunda metade do século XIX, digo, 1850, começaram os primeiros ensaios, os batistas na década de 70, metodistas um pouquinho antes, mas na segunda metade ali do século XIX, 1800 é século XIX, do século XIX, chegam essas igrejas de missão. Qual era o grande paradigma de espiritualidade que essas igrejas imprimiram durante os praticamente 100 primeiros anos da presença delas no Brasil?
precisamos salvar a sua alma para Cristo e você precisa tomar uma decisão para se livrar do inferno e ir para o céu. Então, é por isso que você precisava se converter, porque fora disso aqui, você estaria no inferno. E... Obrigado, Toninho. Toninho trouxe um retorno aqui para mim, que eu estava sem retorno. Fora isso aqui, você ia para o inferno. Então, quantas vezes a gente deixava de ir para uma igreja dessa com medo do apelo? Eu mesmo deixei de ir muitas vezes para uma igreja de missão, porque eu sabia que, no fim, eu ia ser constrangido a me converter. Uma primeira que eu fui foi terrível. Eu praticamente saí de lá decidida a nunca mais entrar numa igreja. Aqui eu tenho que fazer evangélicos. Por isso que essas igrejas são braços missionários importantes. Vai para o mundo afora. O tão conhecido de nós, Movimento de Lausanne, começa em sua matriz em 1966, na cidade de Berlim, puxado pelo evangelista batista Billy Graham, com a finalidade de criar um movimento global e movimentos regionais, leia-se em continentes e subcontinentes e partes de continentes, para que até o ano 2000 todo o planeta ouvisse falar de Jesus Cristo e a gente tivesse a máxima quantidade de evangélicos possível, membros, sobretudo, das igrejas batistas, mas de outras, eu digo batistas porque é a maior denominação do mundo, para que essas pessoas tivessem suas almas ganhas para Cristo e, ao morrerem, não fossem para o inferno. Você pega, por exemplo, o cantor cristão, e todos os inários destas igrejas, você vai ver o grande apelo das músicas sobre o conceito de salvação, em que o conceito de salvação seria basicamente algo que acontecia depois da morte. Vou adiantar. Vem aí uma terceira onda na igreja evangélica, vamos chamar agora tudo de evangélico, para ficar mais fácil, brasileira, que são as igrejas pentecostais, começo do século XX, mas isso vai crescendo, 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 e chega na metade do século XX, é muito poderoso, e pouco tempo depois causa divisão em todas as grandes denominações brasileiras. Aquele paradigma de espiritualidade, o foco é a unção, até porque eles configuraram a sua espiritualidade em cima de uma premissa de que eu preciso de um revestimento de poder do Espírito Santo dado a mim pós-conversão, para que eu tenha intrepidez de pregar a palavra para onde eu for. E esse revestimento de poder foi muito notabilizado pelo dom de falar em línguas estranhas, um dom desapercebido da história da igreja do primeiro século ao século XX, praticamente, começo do fim do século XIX, mas que agora vem com muita força, e o crente era convertido, e uma vez convertido, ele já ia em busca do seu segundo passo, que era a busca da unção. Então, ele desenvolve essa busca por unção, por falar principalmente em línguas estranhas, por profetizar, dons mais especiais do ponto de vista sobrenaturais, que identificam quem é e quem não é ungido. Tanto é que até hoje você tem igrejas pentecostais que, se você não falar em línguas estranhas, você não pode ascender até o nível de oficial da igreja. Diácono, presbítero, evangelista, pastor, dirigente de ciclo de oração, mesmo essa não sendo do grupo de oficiais, e por aí vai. Essas igrejas desenvolvem um jeito de ser espiritual, que aí essa unção é tipificada não só por essa manifestação diferenciada da presença do Espírito em línguas estranhas, mas a manifestação diferenciada também no seu jeito de falar, no seu jeito de se vestir, no seu jeito de se comportar, e aí radicaliza bastante em busca dessa unção,
de forma que o sujeito, durante o dia, ele pode ser a pessoa mais desprezada do seu mundo social, mas de noite ele bota um paletó, uma gravata, um vestido com lantejola, sei lá como é o nome que se dá aos brilhos, e ali é uma ungida do Senhor, é um ungido do Senhor, tem poder para falar em nome de Deus. Então, eu estou aqui passando rápido, mas assim, tem muitas características dentro do paradigma de cada um desses pacotes. Aí vem a igreja neopentecostal, fim dos anos 70, começo dos anos 80, crescendo muito nos anos 90. Essa igreja busca, sua espiritualidade é busca da prosperidade. A princípio, você não era bem sucedido na vida porque havia algum encosto em você. E aí tem toda aquela teologia que fazia com que multidões fossem para os cultos das igrejas neopentecostais para tirar demônios. Que foi um momento que a gente teve um problema sério entre aquilo que se chama de fé evangélica, porque alguns não querem colocar a igreja neopentecostal dentro do ramo que a gente chama de evangélica. Então, aquilo que se chama de fé evangélica e outras expressões de fé, sobretudo as de matrizes africanas, porque todos aqueles orixás viraram demônios do dia para a noite e você não era próspero porque havia encostos em você. Então, você ia, um homem muito ungido, colocava a mão sobre você, ou você passava num corredor, aqueles demônios eram expulsados de você, e a partir daí você estava liberado para receber de Deus. Mas o foco era a prosperidade. Eles mudam o jeito, mas não o foco. Depois eles entram com os amuletos, e aí vem as grandes campanhas, isso perdura até hoje. Eu botei aqui a rosinha, porque a primeira e a mais famosa de todas elas é a campanha da rosa ungida, do sabonete do descarrego, da corrente de sal grosso e arruda, da água ungida do Rio Jordão, da água ungida do Mar Morto, das orações nos montes, das campanhas. E isso entra em todos esses paradigmas, eles não ficam enquadrados num tipo de igreja, não. Eu estou apresentando assim porque elas carregam majoritariamente esses paradigmas, mas eles findam como água que rompe o telhado e forma a pingueira, eles findam saindo daí e entrando em todas as outras caixinhas. Então, você pega uma igreja batista, às vezes você vai para uma igreja batista que você diz, isso aqui está mais para a Assembleia de Deus. Ou para outra igreja batista que você diz, opa, peraí, corrente na igreja batista? Né? E assim se segue. Só para abrir esse parênteses para dizer que esses paradigmas não são tão enquadradinhos como a gente pensa. Esse conceito de prosperidade, principalmente aqui na igreja neopentecostal, e principalmente no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, também se mistura muito, sai muito do campo do indivíduo para o campo da instituição. De maneira que aqui eles buscam não só uma espiritualidade que faça o indivíduo ser próspero, mas os evangélicos serem prósperos. Então, é daqui, deste paradigma de prosperidade, que sai o primeiro projeto moderno de ocupação dos poderes. E o primeiro poder político. A gente mais antigo um pouquinho, lembra que na virada do século, a política foi entrando nestas igrejas e também em todas as outras, sob a bandeira de que irmão vota em irmão, crente vota em crente. É quando fim dos anos 90, começo dos anos 2000, até o século 10 dos anos 2000, você saía candidato com um título evangélico, você já saía na frente. Então, para vereador, vote no pastor José Marcos, na irmã, até a irmã servia, na irmã fulana de tal, no evangelista cicrano, no fulano da gaita, no fulano do fogo, e assim ia, assim seguia. De maneira que hoje a gente vê uma chegada muito forte dos evangélicos no poder, principalmente em torno do último governo federal, em que chegou a mobiliar ministérios
com evangélicos, chegou a dar cargos de altíssimo nível, cujo critério era ser evangélico como ministro do Supremo. Então, essa prosperidade ela sai do mundo do indivíduo, mas entra também em dominar as nações. É daqui que tem muito chão para a teologia da prosperidade, isso nos anos 80, 90, 2000, teologia da confissão positiva, também muito forte nessa época, e hoje em dia teologia do domínio. E aí, falando em teologia do domínio, a gente chega no último paradigma dos 5 que eu quero apresentar aqui, que são mais visíveis na Igreja Evangélica Brasileira, que é o paradigma que eu vou inserir aqui. Possa ser que daqui a 10 anos eu tire. Vai depender se isso vai realmente se consolidar ou não. Mas o que eu estou vendo é nascer um outro paradigma de espiritualidade que eu chamaria, por enquanto, do paradigma de espiritualidade das churches. Um conceito de igreja cuja espiritualidade é muito marcada por algo muito próximo do entretenimento. Você vai para um culto de uma church e você está num show gospel de altíssimo nível. A teologia do domínio também entra bastante aqui. Por isso é que essas igrejas elas são muito bem-sucedidas em classes médias e ricas da nossa sociedade. Basta ver que uma igreja hoje que tem esse paradigma aqui no Brasil muito forte, mas muito forte mesmo, atraiu tantas celebridades para o seu culto público que usou o argumento de que precisa criar zonas VIPs nesses espaços, zonas VIPs, para que essas celebridades possam cultuar em paz. Isso tem dado um buruçu danado aí, mas a explicação é essa. Então, aqui você tem um super tudo. Tudo aqui funciona de excelente qualidade. O lugar é climatizado, é instagramável, o louvor ele é tão envolvente que você já começa a se balançar para um lado e para o outro instintivamente. A pregação ela é menos bíblica e mais motivacional, e assim vai. Então, esse é um paradigma de espiritualidade que tem crescido bastante e consequentemente, entrado em todas essas gaiolas. Nenhum paradigma fica só numa gaiola. Quando eu faço aqui um padrão, né, igreja pentecostal, igreja tal, quando eu coloco dentro de um padrão, de novo eu repito, não quero que você compreenda que esses paradigmas eles ficam estancados em determinados tipos de igreja. Você vem para Coqueiral, por exemplo, Coqueiral, a Igreja Batista em Coqueiral, recebe influência de todos esses paradigmas. Mas vamos lá. Vamos agora para um paradigma de espiritualidade da igreja de hoje. E eu achei interessante esse paradigma de espiritualidade para a igreja de hoje, porque desde 2012 eu levantei uma tese que eu acho que ela está se cumprindo. E me parece, pelo andar da carruagem, que ela vai se cumprir do jeito que eu pensei. Eu estou farejando com olhar profético, e olhar profético é sempre de olho aberto. Desculpe, é menos de olho fechado e é mais de olho aberto, que a igreja evangélica brasileira, e de forma geral, é esse nome em geral, Igreja Evangélica Brasileira, está de uma forma ou de outra enquadrada em um desses 5 paradigmas que eu pontuei aqui. O primeiro, que é o paradigma histórico, numa porção muito pequena. O segundo, numa porção, que é o paradigma de igrejas de missões, um pouco maior, mas também em declínio. O terceiro, numa porção gigantesca, principalmente por causa das igrejas pentecostais. O quarto, numa porção que ocupa lugares importantes de poder humano. E o quinto, em crescimento, que eu arrisco dizer que ele pode até sair um dia
desse a gente voltar para ter só 4 novamente, mas eu julgo que, com uma cara ou com a outra, seja uma batista tradicional, uma church, em que as pessoas gostam de falar, às vezes, mais em inglês do que em português, uma universal do reino de Deus, uma Assembleia de Deus e uma luterana, de uma forma ou de outra, todas estas tenderão a um declínio nos próximos 10 anos. Nos próximos 10 anos. Eu não estou dizendo que já estamos neste declínio quando o assunto é quantidade de gente. Não. Quando o assunto é quantidade de gente, essa curva está em ascensão ainda, estancando o jugo daqui a 7, 10 anos. Quando o assunto é testemunho, aí sim, de forma geral, a gente está vivendo um declínio da autoridade da Igreja Evangélica Brasileira. E esse declínio de autoridade, para mim, só se estancará com a queda de credibilidade, com a queda de membresia, com a queda de representatividade, com a queda moral, com a queda de forma geral. Eu acho que nós estamos vivendo poucos anos ainda em que essa coisa que a gente chama de igreja evangélica, que entra no senso comum, ainda tem de ascensão numérica, mas logo depois de declínio. Eu acho que na metade da década que vem estanca e declina, e de autoridade pública, então, já está declinando a velocidade supersônica. O que é que vai vingar na minha leitura e na minha profecia? O que é que vai vingar? Qual é a igreja que vai vingar? É a igreja que não se enquadra necessariamente em nenhum desses paradigmas. Ela não se enquadra em nenhum desses paradigmas. Mas ela será uma igreja completamente focada em testemunhar a sua fé a partir de atitudes concretas de amor, sobretudo aos caídos. Eu chamaria de uma igreja samaritana, se a gente quiser lembrar do texto de Lucas, capítulo 10, versículo 20 e poucos aí, em diante, que é a parábola do bom samaritano. Eu diria que esta igreja que vai vingar é uma igreja samaritana. Samaritana. Ela não será sacerdotal. A parábola do bom samaritano, só para te lembrar, é o homem que foi assaltado e está quase morto na beira da estrada, e o sacerdote e o levita passam por ele e não fazem nada, e o samaritano passa por ele e cuida dele. Então, para mim, é este o paradigma de espiritualidade que vai vingar. É a espiritualidade que nunca morre, na verdade, porque ela é a espiritualidade de Jesus de Nazaré, ela é a espiritualidade dos avivamentos. E por que eu julgo que essa vinga? Primeiro, porque ela é imortal, porque ela respeita a natureza de Jesus de Nazaré, que diz que é impossível nós servirmos a Deus senão através do serviço ao outro. Então, ela respeita essa natureza do Jesus de Nazaré e ela tem uma fé, mesmo que transcendental, mesmo que mística, extremamente concretizada, tanto no serviço ao outro, quanto no estilo de vida do crente. E aí eu vou pegar emprestado de novo o paradigma de espiritualidade que a Igreja Batista em Coqueiral compreendeu que era o dela, e é aí que a gente entra nesse negócio que os adolescentes da nossa igreja chamaram de S3H2R. Porque eles juntaram 6 palavras desse paradigma de espiritualidade e transformaram nessa fórmula.
ela será uma igreja santa, serva e simples. Por isso, S3. Humanamente santa, humildemente serva, por isso, H2, e radicalmente simples. Não se preocupem com isso, se preocupem com esses 3 pilares. Esta igreja e este paradigma de espiritualidade é o paradigma de espiritualidade que a gente enxerga todas as vezes que a igreja está em derrocada e Deus providencia um avivamento. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, estou tirando isso da análise do jeito de ser cristão nos 300 primeiros anos da igreja e do que acontece com a igreja quando ela se torna templária e sacerdotal, ela cai. Ou quando ela se torna, templária e sacerdotal, a gente pode pensar naquele primeiro. Ou quando ela assume os lugares de poder e ela passa a dominar, ela também cai. Aí a gente pode pensar na igreja católica, apostólica, romana da Idade Média, que foi explodida com a Reforma Protestante. Ou quando ela passa a estabelecer um estilo de vida cuja riqueza material é o seu maior patrimônio. Então, aí as teologias da prosperidade, do domínio e o estilo de vida até das churches, que eu quero colocar aqui também, nunca passam por esse crivo, porque basta você perguntar se parece com Jesus de Nazaré, esse é o grande crivo. E o que é que acontece quando elas caem? Ou quando uma igreja se esfria tanto que ela não consegue mais falar a língua do mundo, como, por exemplo, a gente viu do censo de 2000 para o censo de 2010, um declínio no número de crentes das igrejas presbiterianas do Brasil, a IPB. Então, normalmente, esses paradigmas apresentados até aqui não se sustentam. Seja o paradigma do domínio da Idade Média, da Igreja Católica que vendia indulgências e que mandava até nos reis, seja o paradigma do luxo, seja o paradigma de um poder que Jesus tanto questionou quando comparou publicano com fariseu, que o fariseu orava dizendo: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esta laia, porque se acha mais santo. Nenhum desses 5 paradigmas se sustentam. Nenhum deles se sustenta. E, de novo, eu ainda não tenho certeza que a church é um paradigma, não. Coloquei aí só para modernizar mais a reflexão, tá bom? Não sei onde isso vai dar, não, porque a gente achava que o G12 era um paradigma e faliu. Então, a gente não sabe onde isso vai dar, não. Mas o fato é que, como a gente identifica um avivamento, a igreja hegemônica está enquadrada em um desses paradigmas e Deus rejeita. E ela cai. E o que é que acontece? Surge um novo jeito, novo entre aspas. Por isso que essa palavra igreja de hoje, eu diria que a gente pode até cortar esse de hoje. É a igreja. Surge um novo jeito de viver a espiritualidade em que eu sou santo. Santo. Eu sou santo porque eu não abro mão dos princípios bíblicos do reino de Deus, estampados ali na Bíblia. Eu sou santo porque a minha moral continua condizente com aqueles princípios. Eu sou santo porque minha ética continua condizente com aqueles princípios. Eu sou santo porque meu comportamento, consequentemente, continua condizente com aqueles princípios, mas por isso não me dá o direito de me isolar. Eu sou santo arraigado na vida real. Eu sou santo amparando os que estão caídos. Eu sou santo me sujando com toda, ou entrando em toda a lama do mundo, porque eu sou um santo parecido com Jesus de Nazaré, humanamente santo. Aquele que não tinha medo de tocar num leproso e ficar impuro, porque ele olhava para o leproso como um tão humano quanto ele, e ele desenvolvia a sua santidade no chão da vida. Eu sou servo porque eu entendo que não há outra maneira de me parecer com Jesus senão no serviço, e aí eu vou me doar, eu vou me entregar, e eu compreendendo que
este ato de me doar é porque o Espírito habita em mim, o crédito é para Deus. Por isso que eu sou humildemente servo, porque eu sei que tudo o que eu faço é porque eu me converti, ou seja, eu morri para mim mesmo e eu nasci para Deus e para as coisas dele. E eu sou simples, porque é impossível você querer se parecer com Jesus de Nazaré sem ser simples. É impossível você viver em comunidade sem buscar a simplicidade. A simplicidade da igreja primitiva era uma coisa linda, mas era uma simplicidade na radicalidade da vida. Eles estavam enraizados na simplicidade. Por isso que eles dividiam os mesmos pratos na mesma mesa, as mesmas casas, o mesmo patrimônio, abriam mão da opulência da vida, não queriam se parecer com outra pessoa a não ser com Jesus. Tanto é que eles são chamados de cristãos, ou seja, miniaturas da divindade chamada Cristo, assim como havia miniaturas da divindade chamada Diana, Apolo e todas as outras divindades, havia também miniatura da divindade chamada Cristo. Mas como não havia imagem feita para ser adorada, eles eram chamados das miniaturas desta divindade chamada Cristo, que divindade a igreja primitiva nunca se relacionou com ele necessariamente nesse aspecto. Esta igreja humanamente santa, humildemente serva e radicalmente simples, ela é a igreja que vai permanecer em pé quando todos esses paradigmas que eu falei aqui falirem. E estão falindo. Eu nem vou dizer mais que vão falir. Estão falindo. E essa coisa que a gente agrupa todos esses paradigmas e chama de igreja evangélica brasileira está ruindo. E as pessoas não têm hoje mais nenhum pudor de pegar, por exemplo, um garoto super ungido e fazer memes com ele de power, de king, o menino no púlpito de uma igreja cujo paradigma de espiritualidade é esse do poder, era endeusado. Mas o mundo, perante o mundo, ele é ridicularizado. Quando a religiosidade tem autoridade, as pessoas têm medo de ridicularizar. Mas nós já perdemos essa autoridade já faz um bom tempo. Estamos crescendo numericamente, mas estamos caindo em autoridade. Estamos crescendo em poder, mas estamos caindo em autoridade. Agora, uma igreja que vive a sua espiritualidade no serviço, na simplicidade e sem se desviar dos preceitos de Deus, mas na humanidade, na humildade e na radicalidade da sua vida, este paradigma é consolidado e não tem tempo que seja capaz de defraudar este paradigma. Esta igreja pode até ser pequena, mas ela é gigante em poder. As outras podem até ser gigantes, mas elas vão se apequenando em poder. Então, um paradigma de espiritualidade para a igreja de hoje é uma igreja que imprime no seu crente, no seu adepto, no seu participante, uma espiritualidade que o torna humanamente santo, humildemente servo e radicalmente simples. E isso se transcreve em obras, e estas obras fazem com que Deus seja glorificado. Então, é esse o primeiro tempo da nossa noite, e agora eu passo para Dona Mel ou Alberto, a turma da direção, para dizer qual é o caminho para que a gente possa continuar. Obrigado por ter escutado até aqui e agora a gente vai ter tempo de conversa. Obrigada, Zé. Obrigada. É sempre bom te ouvir. E, gente, como eu falei um pouquinho antes de Zé começar, nós vamos ter 10 minutinhos de intervalo para que a gente possa ir no banheiro, tomar uma água, para que Zé possa também ir sentar por 10 minutinhos. E a gente fala aqui na hora do retorno, então fiquem atentos e atentas, e já vão pensando em perguntas, né, para esse momento. Já tem 2 perguntas aqui no chat que João fez, e eu já deixei aqui anotado, para que a gente possa passar para Zé no retorno do intervalo, mas se vocês
quem tiver pergunta, algum apontamento, para colocar já no chat, para a gente ir organizando aqui e aproveitando o tempo, né, da melhor forma, vai ser muito especial. Então é isso, tá? A gente se encontra 8h30. Tá. Eu vou tentar ser objetivo, para de repente caber outras, né? Beleza. Mas com essa prerrogativa de que essas 6 a gente dá conta, mas se o pessoal tiver outras, faça que eu tente ser objetivo. Pronto. Então a gente faz assim. Difícil é eu ser objetivo. Gabriel? Pronto, Zé. Já tem algumas perguntas aqui no chat, que aí o pessoal foi colocando, enquanto você estava falando. E aí, você está com o computador aí? Eu até acho melhor a sua interpretação, você de repente fazer a leitura. Só que eu só entrei agora, eu não sei se eu tenho acesso a todas elas. Pronto, eu vou mandar para você. Posso mandar para o seu zap direto, né? Mandar. Jó, enquanto o Zé vai pensando aí e já vai discutindo e refletindo sobre as perguntas que foram colocadas, se tiver tempo aí, a gente pode fazer as perguntas de forma virtual aqui mesmo. É só você levantar a mão e aí vai abrir uma fila aqui automaticamente no aplicativo e a gente vai reverberando as perguntas que vocês forem fazendo. Pronto, te mandei, Zé. A primeira pergunta é a do João. João, você quer que eu leia? Sim. Esta ênfase do movimento forte pelo ano 2000 teria uma motivação escatológica? Como a gente consegue, com a mesma Bíblia, a mesma mensagem, termos tantas variações de igrejas, doutrinas, etc. É complexo. É verdade, meu amigo, é complexo. Eu sempre digo que... Abra aspas aí no que eu vou dizer para vocês não entenderem errado, que a Bíblia não consegue unir as igrejas, porque todas as igrejas dizem que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, no entanto, cada uma é completamente diferente e avessa à unidade. João, essa ênfase no movimento forte do ano 2000, eu não diria que teve motivação escatológica, não. Ela teve motivação dominadora mesmo. O que é que a gente... Dominadora das estruturas sociais. Essa foi a grande motivação. O que é que a gente vai ver muito forte na virada do século? Eu diria de 90 para 2010, tá bom? Nesse quadrante de 20 anos, cujo meio é a virada do século. É o crescimento das igrejas neopentecostais e o crescimento do movimento do G12. Isso foi muito forte aqui nas igrejas do Brasil e da América Latina de forma geral. E ambos tinham a mesma finalidade, ganhar poder. Seja esse poder através de ganhar as multidões. Tinha até uma frasezinha do G12 bem interessante que eu me esqueci agora, que era ser pai de multidões. Ou seja, esse poder com a compra de uma TV Record, com a feitura dos primeiros vereadores, deputados estaduais, até o projeto em torno de Antony Garotinho, para ser o primeiro presidente radicalmente evangélico do Brasil, mas aí faliu. Depois Marcelo Crivella, mas também faliu, porque ele não tinha carisma. Garotinho porque estava bem sujo. Crivella também, mas não tinha carisma. E depois esse negócio se ancora essa ansiedade se ancora no governo de Bolsonaro. Mas eu diria que a motivação não foi escatológica, foi de conquista de território. Joia? Posso passar para a próxima, Miranda? Vou tentar ser bem objetivo aqui. Pode sim, Zé, tranquilo. Jorge, pastor José Marcos, como a liderança cristã que está no processo de formação pode se preparar para viver nesse paradigma de uma igreja humanamente santa, humildemente serva e radicalmente simples? Ah, Jorge, meu amigo. Bom, aí o meu livro, Desculpe o Transtorno, Estamos Mudando a Igreja, vai trazer uma resposta mesmo muito boa para essa pergunta. Eu digo que mudar paradigma
é uma arte, né? Mudar paradigma é uma arte. Mudar paradigma é uma tarefa muito difícil. Eu vou dizer a você como é que a gente faz em Coqueiral. E esse a gente faz está consolidado no passado, porque eu já sou pastor aqui há 23 anos, e depois que eu chego, essa igreja se empenha em mudar, graças a Deus, e muda radicalmente, mas que também tem sido assim que a gente tem buscado e vai buscar investir na mudança da comunidade. Então, eu diria que meu pastorado, ele tem 2 fases. Numa primeira fase, o meu trabalho foi ajudar a igreja a mudar, e agora o meu trabalho é ajudar a comunidade a mudar. No caso de igreja e liderança, que é aí onde todos nós nos agrupamos, onde todos nós estamos, o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer perguntas profundamente bobas, diria assim, com a liderança em roda, com a Bíblia no colo, tendo todo mundo a mesma voz, todo mundo a mesma autoridade de resposta e de procura de respostas. E aí eu vou dar exemplo para você entender o que é que eu estou dizendo. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu cheguei, 3 episódios estavam ainda muito vivos na mente da igreja. A notícia de uma menina de 15 anos que o seu pai vendeu sua primeira relação sexual, a notícia de um menino de 17 anos que foi assassinado com 12 tiros no rosto, e a notícia de uma briga que a igreja teve internamente por causa de um nome que se colocaria no tapete da igreja. Pergunta besta, porém profunda, que eu fiz, e ela nos levou para 19 reuniões tentando respondê-la, e a gente achou resposta para 1 milhão de coisas, foi: Deus chorou com a menina que foi defraudada? Resposta é óbvia, sim. Deus chorou quando o menino levou 12 tiros no rosto? Resposta óbvia, sim. Deus chorou quando a igreja quase se divide por causa de uma inscrição no seu tapete de entrada do templo? Resposta óbvia, não. A igreja chorou quando a menina foi defraudada? Resposta óbvia, não. A igreja chorou quando o menino levou 12 tiros no rosto? Resposta óbvia, não. A igreja chorou por causa do tapete? Resposta óbvia, sim. Então, peraí. Então, tem alguma coisa errada, ou com Deus ou com a igreja. Bom, como nós somos batistas, não vamos partir do princípio de que é com Deus, então é com a igreja. E qual a conclusão que a gente chega? Nós não choramos mais com o que faz Deus chorar. No entanto, Deus também não chora mais com o que faz a gente chorar. A gente se percebeu em 2002 e em 2003 profundamente divorciados do coração de Deus, e a gente se envergonhou. Então, eu não fui em busca de trazer nenhum pregador, eu não fui em busca de fazer a liderança ler nenhum livro, eu fui apenas fazer perguntas óbvias com a liderança em roda e a Bíblia no colo. Gastei muito tempo com isso, muito tempo. Gasto muito tempo com isso. Mas sem essa reflexão, a partir do óbvio, eu julgo que a gente não consegue fazer a igreja entrar neste paradigma de uma vida humanamente santa, humildemente serva e radicalmente simples. Joia, meu amigo? Vou passar para a de Cuca. Cuca de São Paulo, meu amigo Cuca, um abraço grande para você, meu velho. É possível unidade diante desses paradigmas atuais? Creio que sim. Creio que sim. Porque unidade é uma vontade de Deus para a sua igreja. A vontade de Deus para a sua igreja nunca foi que a gente fosse essa sopa de letrinhas que a gente é hoje. Esse sarapatel de cachorro doido que a igreja evangélica brasileira se tornou. A vontade de Deus é a unidade. Agora, como essa unidade é possível? Já estamos provados que a liturgia não nos une, que a doutrina não nos une, que a interpretação bíblica não nos une, que nossa percepção doutrinária, já falei, não nos une, que nossa geografia não nos une, mas eu sei uma coisa que une a igreja. Se ela conseguir chorar com o que Deus chora, ela vai conseguir se juntar para agir coletivamente diante de um só propósito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando
Pernambuco tinha quase 7.000 pessoas assassinadas por ano. As igrejas choraram com isto, se uniram por causa disso. A gente criou aqui um movimento chamado Pernambuco de Paz e a gente deixou de lado nossas denominações, nossas bandeiras, em função de 7.000 famílias destroçadas porque seus jovens estavam sendo assassinados. Isso, inclusive, trouxe resultados maravilhosos para a nossa região. Recentemente, um grupo de igrejas locais se juntaram por causa das cheias do rio Tegipió. E tantas outras coisas que, no decorrer da história, não só da história daqui do Recife, mas da história da Igreja de Jesus, vai unindo a igreja. A igreja primitiva, por exemplo, ela não era pouco fragmentada em questões doutrinárias. A gente já vê, por exemplo, Paulo escrevendo e dizendo: aí entre vocês tem o grupo dos de Apolo, o grupo dos de Pedro, o grupo dos de Paulo, o grupo dos de Jesus. Mas bastou a primeira pandemia para a igreja primitiva abandonar toda a reflexão doutrinária para agir de acordo ou em concordância com o socorro aos caídos nas ruas do Império Romano, nas grandes estradas do Império Romano. Então, eu tenho para mim que se a igreja conseguir uma unção suficiente para chorar com o que Deus chora, que é a dor do caído, ela vai conseguir uma estrada suficientemente poderosa para uni-la em uma só tarefa. Isso não significa que a gente vai se tornar iguais. Não, isso não é bonito. A diversidade é uma característica linda da Igreja de Jesus. Mas isso significa que nós nos tornaremos como um, e eu acho que isso é muito possível. Eu vejo isso, como, por exemplo, na minha última estada aí em São Paulo, dentro da sua casa, a gente viu como foi bonita a noite lá de sensibilização dos pastores para o Dia do Movimento em São Paulo. Joia? Léo Chagas, creio que as igrejas ainda estão apegadas a muitos desses paradigmas citados, e a transformação para uma igreja humanamente santa, humildemente serva e radicalmente simples, por vezes enfrenta resistência dentro da comunidade local, ou seja, da própria igreja, especialmente das lideranças. Gostaria que o pastor José Marcos falasse um pouco sobre esse processo de transformação e como incentivar a congregação local a encarar essa transformação. Bom, então eu já falei sobre isso na questão do Jorge, em como foi que a gente fez aqui na Igreja Batista e faz, na Igreja Batista em Coqueiral, para que a liderança toda vá tomando consciência de que é necessário romper com algumas espiritualidades para se fincar cada vez mais na espiritualidade nazarena samaritana. Deixa eu chamar assim, tá bom? Nazarena/samaritana. Mas eu quero aproveitar, mesmo que sua pergunta seja da mesma natureza da do Jorge, para trazer ainda outras pistas, ou outras dicas. Outra dica é, primeiro, o pastor não precisa estar preocupado em mudar a igreja, ele só precisa estar preocupado em ajudar a liderança da igreja a mudar. Porque quando a liderança muda, o restante do agrupamento local também muda. Portanto, é muito importante o pastor investir em encontros especiais, sinceros, singelos, com sua liderança, profundos com sua liderança. Também é importante que o pastor traga para o púlpito. Aliás, é importante? Não, é fundamental. Traga para o púlpito as mesmas inquietações que ele trouxe para a reunião de liderança. O púlpito é a grande escola da igreja. A igreja pode ter uma mega escola dominical, uma mega formação virtual. Ela pode ter o que for e o melhor aparelho que uma igreja puder ter para o ensino. Nada substituirá a pregação do pastor no domingo. E do pastor, ela pode ter 1000 pastores, mas é a pregação do pastor de referência ali de pastor da igreja. Então, essas inquietações têm que vir para o púlpito. E não se iluda com a fake news que diz
mas isso o povo não aguenta. Eu rejeitei essa fake news desde o seminário. Meus professores começavam a dar aquelas aulas profundas de teologia e eles diziam, mas isso aqui é só para nós. Não leve para o púlpito porque o povo não aguenta. Eu detesto e abomino toda e qualquer ferramenta que menospreza a inteligência popular. O povo é forte, o povo é inteligente, o povo é sábio e o povo suporta. Tudo aquilo que você aprendeu no seminário, de bom, tudo aquilo que você discutiu na sua reunião de liderança, leva para o púlpito. E, por fim, eu digo, coloca o povo em contato com os novos paradigmas. Ou seja, você disse que na sua igreja todo mundo pode batizar, bota o povo para batizar o povo. Você disse na sua igreja que todo mundo pode servir a ceia, bota o povo para servir a ceia ao povo. Você disse na sua igreja que todo mundo é sacerdote e sacerdotisa, bota o povo para exercer o seu chamado. Amplie a ideia de vocação. Não acho que vocação é algo que se cumpre no âmbito religioso, mas tem muitos vocacionados para exercerem seu chamado nas suas profissões. Amplie o ministério da sua igreja. Não deixe sua igreja achar que servir a Deus é tocar, cantar, varrer, recepcionar. Servir a Deus é servir ao mundo. E, por fim, meu irmão, bote o mundo para dentro da igreja. E bote a igreja para dentro do mundo. Faça um intercâmbio. Deixe a igreja ver, se relacionar, saber as notícias ruins, as coisas difíceis que acontecem na rua do templo, na rua, no bairro da igreja, tá certo? Então, são outras dicas que eu dou aí. Por fim, eu não sei se tem mais, mas o Daniel diz, como você qualifica esse movimento de defesa da fé com forte ênfase numa pureza doutrinária bastante sectária? Grande parte disso é farisaísmo. Grande parte disso é farisaísmo. É farisaísmo no sentido daquela história que Jesus conta das orações entre o fariseu e o publicano. Grande parte disso. É gente que está divorciada da vida real, portanto, não consegue pensar teologia a partir do chão da vida, mas fica pensando teologia a partir de um menino de 23 anos que escreveu um belo livro chamado As Institutas, e até hoje parece que essa inscrição é mais poderosa do que as Sagradas Escrituras. Compreender que a Bíblia é viva. O texto se adequa ao seu contexto. Portanto, não existe nenhuma teologia fechadinha. Toda teologia tem que estar aberta a dar respostas concretas para os problemas reais. Então, grande parte disso é farisaísmo. Porém, o outro lado também é muito perigoso. A gente precisa de uma âncora para que a gente saiba quais são os nossos limites em relação à nossa relação com o mundo. Então, eu diria aí, Daniel, que há dois extremos perigosos. Um que nos leva a um farisaísmo e uma religiosidade completamente divorciada da vida real, e outro que nos leva também a uma vida frouxa, em que você não sabe mais discernir o que é um discípulo de Jesus de Nazaré e o que é uma pessoa mundana. Então, aqui eu abomino tanto o fundamentalismo religioso, conservador, tradicionalista que não se atualiza, quanto a teologia liberal, que faz a produção de crentes que não sabem mais discernir, por exemplo, que nós temos que dar conta de uma santidade de verdade perante Deus e perante o mundo. Não dá para eu ser marido de duas mulheres, meu irmão. Não dá. Não dá para eu viver me embriagando nos bares. Não dá. Isso pertence a uma moral que essa moral está ancorada na Bíblia. Então, eu acho que esses dois extremos, se a igreja não souber evitar, ela não vai continuar de pé. Chegaram outras perguntas, mas eu me organizei para 20 e 50. O que é que eu faço agora? Combinei com o meu aqui, que ela vai conseguir suprimir aí 5 minutinhos do final. Aí eu acho que
que você respondesse as duas perguntas. Tiveram algumas colocações no chat, Raquel fez uma colocação, Paula também, e aí você pode ler as duas colocações. Dá uma olhada lá, viu? Se você puder copiar as colocações também e mandar para mim, Joia. me ajuda. Aí dessa Daniel. bloco. Beleza. Tiago. Tiago está no Canadá, né, meu amigo? Rapaz, no outro fuso horário aí. Um abraço, Tiagão. Deus te abençoe, meu amigo. Daniel de Natal. Pastor, o senhor acredita que a espiritualidade que temos cultivado nas igrejas hoje reflete mais uma resposta ao apelo cultural contemporâneo ou um compromisso fiel com os princípios bíblicos do Evangelho? Tiago, dá para refletir as duas coisas. Não vejo problema, tá entendendo? Quando uma igreja, por exemplo, se torna um ambiente, faz do seu ambiente um ambiente instagramável. Ou eu não vejo problema quando... Eu vou falar especialmente do que eu acho que está na sua pergunta, que é ao apelo cultural contemporâneo. Eu não vejo problema. Eu acho que isso, inclusive, é bonito. E, como eu falei, eu acho bonita a diversidade. Como eu acho bonito uma Assembleia de Deus do Reteté, eu não tenho problema com isso, não. Como eu acho bonito uma presbiteriana toda litúrgica, uma luterana que você fica perdidinho lá dentro porque não entende os códigos religiosos dele. Para mim, o problema não está aí. Para mim, o problema está nos princípios que isso pode supervalorizar e nos princípios que isso pode desvalorizar. Por exemplo, se isso supervaloriza uma vida ostentadora, opulenta e que busca a riqueza, para mim, desviou-se. Mas se isso faz com que as pessoas que vão para ali, que tem jogo de luz, e que tem fumaça, e que tem tudo aquilo, mas elas aprendam ali para operarem o seu aprendizado lá fora, numa espiritualidade concreta na vida real, aleluia. Então, para mim, o formato é o de menos. O odre não importa tanto, mas o que importa mesmo é o vinho que está dentro desse odre. Então, eu acho que cabe as duas coisas, Tiago. Beleza, meu amigo? Agora, carece de muita sabedoria, porque eu vejo igrejas que se fundamentam em torno da busca de uma espiritualidade arraigada na vida real, samaritana / nazarena, mas se encanta com o dinheiro, se encanta com a fama, se encanta com a membresia, se encanta. E nesse encanto cai no canto de sereia e se desvia completamente. Então, para mim, o problema está aí, meu amigo. Equacionar tudo isso é matéria de grande sabedoria. Rodrigo, será que a nossa unidade precisará de sofrimento que alcance a igreja como um todo, numa perseguição que a faça retornar a Mateus 5, de 11 a 12, que seremos reconhecidos verdadeiramente como cristãos? Haja vista hoje, os evangélicos, em sua maioria mais barulhenta, querem mais dominar e fazer proselitismo do que manifestar o reino de Deus na terra. Bom, uma perseguição sempre reagrupa, tende a reagrupar a igreja. É como o cara que está levando uma boiada num caminhão e ele olha para aquela cordinha que fica lá atrás e vê que a carroceria está pendendo mais para um lado e ele dá uma brecada rápida para que a boiada se arrume. É o que a gente chama, no ditado popular, de freio de arrumação. Às vezes, passar por duras provações faz a igreja se juntar. É possível, mas não é necessário. Ela pode se juntar a partir da consciência de que o lugar de operação de sua fé é na vida real e sua fé em obras concretas. Raquel diz, G12... Raquel é perita em G12. Ela viveu tudo isso. Pastora que viveu como ninguém o auge disso. G12 veio camuflado em discipulado e grupos pequenos, mas na realidade veio para a teologia da prosperidade estabelecer apóstolos e bispos e ramificações familiares e por aí vai. Bom, Raquel, você poderia dar uma palestra sobre isso, porque você viveu isso na própria pele, mas eu concordo em gênero, número e grau,
por trás de toda aquela coisa bonita das células, viu, Rodrigo? De novo. Então, a questão aí não é o odre, tá entendendo? Mas por trás daquele odre bonito, das células, do ganhar, consolidar e enviar, eu acho que era essa a trindade doutrinária do G12, ser pai de multidões, ganhar pessoas para Cristo, tudo aquilo era muito bonito, e a gente não pode perder aquilo. Mas por trás de tudo aquilo, ou dentro desse invólucro, tinha um vinho muito perigoso, que era o vinho do domínio, que era o vinho de ocupar os espaços de poder, do consolidar a minha dominação sobre todas as estruturas, e depois veio o orgulho e tantas outras coisas. Aí cai, tem que cair. E a Pamela, passei já 1 minuto, a Paula diz, muito maravilhosa essa fala, pastor, não menosprezar a igreja em relação ao conhecimento, bem como... eu não entendi a última palavra. Ficou D3 parte. Não sei, eu não entendi. De Mas, participar. Paula, bem como de participar. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado. Gente, eu acho que findamos, né? Yuri coloca, João Diego. A Yuri coloca outra pergunta, né? Mas ele não tem mais tempo não, Yuri. Desculpa, meu irmão. Mas obrigado pela pergunta, tá joia? Deus seja louvado. Obrigado, gente. Mel, contigo aí. Zé, muito obrigada por ter dedicado esse tempo aqui para esse encontro tão especial. Oi? Deixa eu só agradecer mais de 60 pessoas aqui, que coisa linda, né? Está Parabenizar aí todos vocês que organizaram essa bela webinar. Eu nem sabia o direito que era isso, aprendi agora. E dar um cheiro em todo mundo. Aqui, a grande maioria eu conheço. Dessas 62, eu acredito que eu conheço umas 55. Então, um cheiro em todos vocês. Deus abençoe muito. E a gente sabe que na matemática do Hora de Esperançar, esse número é muito maior, né? 65 mil. Tá vendo? Muito obrigada. Obrigada, Detone, também, por ter... Aparece aí, Tânia. Aparece aí, Tânia. Rapaz. Peraí, deixa ele aparecer para o povo ver. Gente, se preparem. Vai ter que se ajoelhar, né? Se preparem. Ixi, Maria, olha a desgraça. Olha o desmanteiro. Deixou a esposa dodóizinha em casa para vir para cá. Então, eu quero agradecer a Rafinha também, viu? Obrigado, Tony. Obrigado, Rafinha. Sim, deu todo o suporte aí para ter essa qualidade incrível, né? Full HD. Detone de qualidade. Não, muito bom. Obrigado, viu, meu irmão? A gente tem um carinho imenso por vocês. E esse encontro, gente, que aconteceu hoje, ele faz parte de um ciclo de encontros que a gente iniciou, uma série de estudos bíblicos, iniciamos hoje, né, a partir desse webinar com o Zé, através da rede de jovens da América Latina, que tem o apoio da TIEFAM, e a gente vai ter uma série de 10 encontros no todo, e 4 desses encontros vão ser abertos. Então, a abertura, né, desse ciclo aí que a gente iniciou enquanto rede de jovens começou hoje, com esse encontro aberto com o Zé, e teremos mais 3 encontros com convidados e convidadas muito especiais, que a gente vai estar divulgando aí nas próximas semanas, para que vocês possam estar aqui com a gente também, né? Todo mundo, acredito que, majoritariamente aqui, as pessoas preencheram o formulário de inscrição, né, para estar aqui, então a gente tem os dados de vocês, a gente pode estar encaminhando os próximos encontros, para que a gente possa estar junto. O próximo vai ser dia 2 de junho, o terceiro dia 30 de junho e o último dia 21 de julho. Então, vamos estar juntos aí, nessas próximas semanas, construindo, né, juntos conhecimento e tudo mais, para essa nossa caminhada, essa nossa jornada de fé, e não tinha como começar diferente, falando sobre paradigmas de espiritualidade, compreendendo que o paradigma de espiritualidade para a igreja de hoje está concretizado a partir do referencial Jesus de Nazaré, né, assim como Zé trouxe, Marcos José cantou na música dele, e a gente está aqui com os nossos corações tendo mais certeza disso, né? Então, nesse momento, eu peço que a gente, quem puder, abrir a câmera para a gente fazer um registro, uma foto final, vai ajudar muito, para que a gente consiga aí acabar em ponto, às 9 horas, e a gente sempre vai ter esse cuidado com o horário, a gente sabe que a maioria das pessoas aqui trabalha, né, o dia inteiro, todo mundo cansado,
mas permaneceram aqui. E obrigada pela participação, né, de todo mundo, disposição, dedicação, interação também, que a gente possa estar juntos e juntas nos próximos encontros. Já tem uma ruma de gente aqui na minha tela, mas tem tanta gente que eu acho que não consegue ficar todo mundo aqui na minha tela do meu computador. Então, eu vou tirar print aqui, mas quem puder tirar aí, Aline, Alberto, vai ser muito bom. E, assim que a gente terminar de tirar foto, eu chamo o pastor Crispim para fazer uma oração final. Pode ser, pastor? Pode sim, tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Então, vamos tirar foto e assim que eu falar, pronto, o senhor já pode orar para a gente encerrar. Vou tirar agora. Foi. Eterno soberano Deus, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado por essa aula, que o Senhor abençoe e use sempre o Zé como tem usado. Ó Pai, que nós, cada dia nós possamos ser essa igreja que Tu queres que nós sejamos, Pai, ser luz, ser transformação, que nós possamos verdadeiramente parecer mais contigo, Pai. Nos capacita, nos ensina, nos move em direção a essa transformação, que a cada dia nós diminuamos e que Tu cresça em nosso meio. Muito obrigado, Pai. Obrigado por cada igreja aqui representada, cada família, cada membro, cada cristão, Senhor Deus, que o Senhor... que essa palavra, que esse ensino possa entrar em nossos corações. E como o Tiago diz, que nós precisamos agir, que nós precisamos criar mudança, não ser meros ouvintes. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado por essa oportunidade. E que o Senhor proporcione uma noite tranquila, uma noite de descanso para todos que aqui estão. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Abraço para todos. Amém. Obrigada, pastor.